Boa tarde, galera do sexto ano. Infelizmente, mais uma vez, a nossa aula é gravada, mas assim, pelo tempo, né, que nós estamos tendo aí, até bom que a nossa aula seja gravada, porque assim dá para a gente falar desse tempo e desse clima que a gente está. E aí eu coloquei aqui no fundo, né, o mapa do Brasil e para a gente entender a diversidade do nosso clima. Nós estávamos falando ontem, deixa eu acertar aqui o microfone, né? Nós estávamos falando ontem dos elementos e dos fatores que influenciam no clima. E aí, nós fomos aí até a última coisa que nós vimos para as correntes marítimas, e hoje nós íamos começar, aliás, vamos ir a massas de ar, e hoje a gente ia ver as correntes marítimas. Mas antes de falar de tudo isso, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou dar uma resumida, né, nesses fatores e tipos de clima, né, para que a gente tenha aí um entendimento maior e melhor, né? Lembrando vocês que eu já havia colocado para vocês a diferença de tempo e clima, né? Eu espero que todos não tenham esquecido, né? O clima, o tempo, ele é a temperatura atual, né? E quando eu usei a frase hoje está chuvoso, então hoje, ontem choveu bastante. Quando a gente se refere ao tempo, é o momento, né, que nós estamos analisando. Já o clima não, o clima é a repetição, né, e geralmente aí 30 anos, tá legal? Nossa, esse microfone hoje tá horrível, mas assim, deixa ele aqui. Espero que todos estejam bem, né? A gente vai fazer uma revisãozinha aí do que foi visto, né? E mediante ao que foi visto, a gente dá sequência aí aonde nós paramos, que é correntes marítimas. Então assim, o que já foi visto, gente, só para vocês, se vocês quiserem ir anotando ou grifando alguma coisa, é página 231, mas a gente parou lá na 235, tá legal? Então, só para vocês se orientarem, né? Nós começamos ontem na 231 e tem aí a 235, que fala mais uma vez das correntes marítimas, tá? Alguém perguntou ontem, mas era só esse o vídeo? Não, tinha o vídeo, né? E mediante ao vídeo nós tínhamos aí que fazer os exercícios, que eu espero que todos tenham feito. E quando estivermos numa aula online não gravada, a gente procura ver aí o que vocês produziram em relação a esses exercícios, tá legal? Então assim, fatores que influenciam o clima. Eu falei para vocês ontem que diversos fatores, né, influenciam o tipo de clima, tá? Não pode esquecer isso, são vários fatores que influenciam os tipos de clima. E é eles que vão determinar as categorias do clima ou dos climas presentes no mundo. Então, os principais elementos climáticos são a temperatura, a umidade, a pressão, a radiação solar e os principais fatores que a gente vai ver agora, tá legal? Ontem nós falamos de altitude. Então, esse fator da altitude, né, ele é um fator determinante e ele vai estar relacionado com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar. Nós estamos aqui em Bertioga, né? Deixa eu olhar aqui. Nós estamos aqui em Bertioga, no nível do mar. Então, assim, a altura que apresenta é a altitude. Então, quanto mais distante do nível do mar, a temperatura menos elevada, né? Concorda? Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais próximo do nível do mar, mais quente. Então, para a gente analisar, basta o quê? Basta pensarmos nas montanhas ou nas cordilheiras aí e na diminuição de temperatura, né? E essa temperatura ela vai aumentando conforme a altitude aumenta, tá?
Então, a diminuição dela vai aumentando conforme a altitude aumenta. Então, quando a altitude é alta, a temperatura é baixa. Está claro isso? Então, vale lembrar que a pressão atmosférica nesses locais, ela vai ser menor, tá? Então, nos lugares mais altos, menor a pressão atmosférica, tá? Por quê? Porque vão estar próximos ao nível do mar. Aí eu dei o exemplo de vocês, quando a gente sobe a serra, né, ou quando a gente desce a serra, a gente sente aquele tamponamento no ouvido, né, aquela situação de incômodo. Aquilo chama-se pressão atmosférica, tá? Então, resumindo, quanto maior for a altitude, menor será a pressão e as temperaturas. Tá claro isso? Depois nós vimos a latitude, né? A latitude, ela representa a distância da linha imaginária do Equador, né? Então nós temos lá a linha imaginária do Equador. Então essa distância da linha imaginária que passa pelo meio do globo no sentido horizontal, tá? Sendo assim, então, quanto maior for a distância do Equador, menor será a latitude e, portanto, a temperatura, tá? Então, nós temos o polo norte e o polo sul, não é isso? E a linha do Equador dividindo os dois, aqui, como está aqui, ó, na apostila de vocês. E a linha do Equador dividindo. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Tá legal? E aí depois nós vimos continentalidade. Foi essa sequência? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui pela apostila de vocês, só para vocês poderem acompanhar aí. Vamos falar já de continentalidade. O nome já diz tudo. Continentalidade vem de continente, né? Então, esse nome já indica que esse conceito ele vai estar associado aos locais da porção continental. Então, da mesma maneira que a maritimidade ela é influenciada pelas massas de água, no entanto, que estão localizadas dentro do continente, que são os rios, lagos, etc. Então, assim, como que a gente caracteriza a continentalidade? Todavia, eu digo que as regiões influenciadas pelo continente, elas vão apresentar menores índices de chuva e maiores amplitudes térmicas. Lembra o que é a amplitude térmica que nós vimos no bimestre passado? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Fizeram um exercício um dia desses aí, né? Isto é, as variações de temperatura, seja entre as estações do ano ou ainda entre os dias e as noites. Então a continentalidade ela é uma média que tem lá na Terra, né? A temperatura média, como que eu sei disso? Eu pego lá no espaço de 30 dias a maior temperatura e pego a menor temperatura. Tiro uma da outra, né, e vou saber qual que é a minha média. Então a continentalidade ela influencia dessa maneira. Já a maritimidade é o fator climático que influencia diretamente no clima das regiões que estão mais próximas do mar. Então elas são influenciadas pelas massas de água. Massas de água da onde, professor? Dos mares e oceanos, os locais que estão mais próximos das regiões litorâneas. Então, esses lugares que estão mais próximos da região litorânea, consequentemente, eles vão ser mais úmidos. Por quê? Porque eles apresentam maior índice pluviométrico, ou seja, eles apresentam maior índice de chuva. Tá legal? Já a amplitude térmica, ela vai ser menor do que os que são influenciados pelo fator do continente que nós vimos anteriormente. Ou seja, a variação da temperatura ela sempre vai ser mais baixa. Tá? Perceberam? Quanto mais próximos do mar, mais úmido. Quanto mais próximo da terra, mais seco. Mais seco, temperatura elevada. Mais próximo do mar, temperatura menos elevada. Massas de ar. As massas de ar, eu falei para vocês, que elas designam o quê? As porções de ar que vão se deslocando no planeta.
influenciando, obviamente, diretamente no clima da região. Então, elas podem ser massas de ar que vêm do continente, ou, quando vêm do continente, elas podem ser continentais, elas podem ser marítimas, que vêm do mar, e elas podem ser quentes ou frias, depende do local que se originou, como eu falei ontem para vocês. Então, assim, as massas de ar quente, elas vão se formar nas regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas de ar fria, elas vão se formar nas regiões polares, né? Então, além dessa classificação básica, a latitude, ela vai influenciar também diretamente na formação das massas de ar. E aí essas massas de ar, elas podem ser classificadas de que maneira? Equatorial, tropical, ártica, antártica e polar. Depende, mais uma vez eu vou falar, depende do lugar que elas se formam. Então nós paramos bem aqui. Correntes marítimas. O que são correntes marítimas, professor? As correntes marítimas, elas representam os fluxos de água que ocorrem no mar, sendo um dos importantes fatores, né, de influência climática. Ela vai influenciar no clima. Essas correntes marítimas, elas podem ser frias quando são mais profundas e quentes quando são mais perto da superfície. Tá? E elas vão determinar a formação das categorias climáticas, uma vez que elas transportam umidades de calor. Né? Então essas correntes marítimas, elas são influenciadas pelos ventos, que nós chamamos de massas de ar, sendo que essas massas de água quente ocorrem a partir do Equador em direção aos polos. Tá? E as massas de água fria, elas ocorrem dos polos para o Equador, daqui de baixo do globo para o Equador, ou lá de cima para o Equador. Tá? Essas são as quentes. E o contrário, quando é fria. Na apostila de vocês, na 235, está assim. O vento, as marés e as diferenças de temperatura e salinidade, sal, tá? Impulsionam grandes porções de água dos oceanos, formando o que nós chamamos de correntes marítimas. Essas correntes têm grande influência no clima e na formação de zonas pesqueiras. Aí tá. Observe a figura a seguir. Ela mostra as correntes quentes em vermelho e as correntes frias em azul. As correntes quentes se formam em águas tropicais, como eu mencionei agora, enquanto as correntes frias se formam próxima aos polos. As correntes frias carregam grandes quantidades de nutrientes. Nos locais onde as correntes frias típicas de águas mais profundas afloram na superfície, formam-se aí as zonas pesqueiras. Tá claro isso? E aí, continuando na apostila de vocês. As correntes marítimas quentes também deixam as zonas costeiras por onde elas passam mais úmidas. A corrente marítima quente, ela deixa nas zonas costeiras por onde elas passam mais úmidas, com frequente nevoeiro, como é o caso das Ilhas Britânicas, no noroeste da Europa. Já as correntes marítimas frias, elas são responsáveis por formar desertos como Atacama, do norte do Chile, e o deserto de Namíbia, no sudoeste da África. Tá? Então, não tem segredo. Né? Aí está, na página 236, acompanha aí da 236. Mobilizando os saberes. Calcula-se que 10 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos. A grande quantidade de resíduos plásticos é resultado do estilo de vida moderno, em que o plástico é usado como matéria-prima para diversos produtos descartáveis, como garrafa, fraldas, cotonetes, canudos e copos. Aí nós temos exercícios A, B, C e D, e nós vamos para 237, que fala do que eu já falei, maritimidade e continentalidade.
Só para lembrá-los, maritimidade, perto do mar. Quanto mais próximo do mar, mais úmido. Continentalidade, mais próximo da terra. Quanto mais próximo da terra, mais seco. Tudo bem até aí? Tá? Ótimo, então. Então, na 237. Terra e água se aquecem de maneiras diferentes. A terra aquece e esfria mais rapidamente, enquanto a água mantém a temperatura por mais tempo. A proximidade com o litoral deixa o clima mais ameno, isto é, nem tão quente no verão, nem tão frio no inverno. Já os climas do interior dos continentes, lá no fundo dos continentes, são mais rigorosos, tanto no verão quanto no inverno. Próximo a grandes quantidades de água, o clima é mais quente e úmido, pois o ar quente da terra encontra o ar mais fresco, vindo do litoral e se eleva, formando ventos e maior precipitação. Quando falo maior precipitação, entendam que é maior chuva. Tá bom? Quanto mais para o interior se vai, mais seco o clima fica nas maiores regiões, na maioria das regiões. Devido a essa diferença na retenção e absorção de calor durante o dia, o continente se aquece mais rapidamente do que a água do mar. Todo jangadeiro sabe que durante a noite o vento sopra do continente, aqui é o continente, tá? Para o mar. À noite, do continente para o mar. E aproveita o vento para sair para pescar, voltando durante o dia, quando o vento está soprando do mar para o continente. Olha que interessante. O jangadeiro é aquela pessoa que conduz uma embarcação de madeira, jangada. Então ele sabe já que durante a noite o vento ele vai sair daqui do continente e vai para o mar. Já de manhã, no outro dia, esse vento vai sair do mar e vai para o continente. Tá claro isso? Durante o dia, o ar sobre o continente ele fica mais quente do que sobre o mar, como vimos a estudar massas de ar. O ar mais quente ele é menos pesado, menos denso, é a mesma coisa, tá? Assim, quando o ar aquecido sobe, o espaço é ocupado pelo ar mais pesado do oceano e forma aí o que chamamos de brisa marítima. Grifa o que é brisa marítima aí. Quando o ar sobe, o espaço é ocupado pelo ar mais denso do oceano. Ele pode ser, esse ar mais denso, ele pode ser o quente que está chegando ou o frio, tá? Mas durante a noite, a água ela vai estar mais quente do que o continente. Portanto, o ar sobre o mar está sendo denso, Ao subir, ele permite que o ar mais frio e denso da praia ocupe o espaço, formando aí o que nós chamamos de brisa terrestre. Então nós temos dois tipos de brisa, a brisa marítima e a brisa terrestre, tá? Aí depois nós temos os exercícios da atividade 4, antes de entrar em climas do mundo. Então, por gentileza, acho que não precisa nem fazermos agora, A gente faz no final da nossa próxima aula. Tá legal? Então é isso nessa aula, tá? Já eu termino a gravação da segunda aula.